Quando eu vi aquilo, eu com o telefone filmando, eu parei de filmar na hora. O meu filho estava ajoelhado na cama, minha filha estava deitada, né, toda estirada, e ele estava segurando as duas perninhas dela, e ele estava com uma boca. Só que ele não estava fazendo nada, ele só estava com uma boca olhando pra ela, e com a boca nas partes íntimas da pequenininha dela. Na hora eu fiquei tão nervosa que eu comecei a gritar o nome dele. Tirei ele levou um susto, assim, como se ele não soubesse, não tivesse entendendo o que estava acontecendo. Eu peguei o meu chinelo, fui dando na bunda dele, perguntando por que ele estava fazendo isso com a irmã dele, que ela era irmã dele, que era pra ele cuidar dela, que isso era errado, não sei o quê. E botei ele pro quarto, falei pra ele ir pro quarto dele, que depois nós íamos conversar. Dei banho na minha filha, muito nervosa, chorando muito, assim. Comecei a mandar mensagem pro pai dele falando o que tinha acontecido. E ele falou que estranho, ele não é de fazer isso tá muito estranho. E aí eu parei pra poder pensar que o meu filho podia achar que aquilo ali era normal, que não era nada demais. Porque a maldade, ela tá nos adultos. Criança não tem maldade. E aí eu comecei a me sentir culpada, fiz a menina dormir. Comecei a me sentir culpada, que eu comecei a pensar, eu posso ter batido no meu filho à toa e ele nem sabia o porquê ele estava apanhando. Então eu vou lá pra poder explicar pra ele que era errado. Porque ele nunca fez isso, eu nunca vi ele fazendo aquilo com a irmã dele. E aí eu fui pro quarto dele. Quando eu cheguei no quarto dele, ele tava assim, encolhidinho na cama, deitado, ele não tinha entendido por que ele tinha apanhado. E aí quando eu entrei, ele sentou assim, assustado, eu nunca tinha batido nele. Ele sempre foi um menino muito bom, que eu só conversava e resolvia. E aí ele perguntou, mamãe, assim que eu entrei, você vai me bater de novo? O que eu fiz? Eu falei que não. Ele ficou calmo, eu falei, filho, a mamãe acabou ficando nervosa, a mamãe não devia ter batido em você e tal, acho que você nem sabia o que tava acontecendo, mas você não pode colocar a sua boca nas partes íntimas da sua irmã, você não pode mexer lá, você não pode deixar que ninguém mexa lá nas partes íntimas da sua irmã. E aí ele falou, mamãe, mas eu estava fazendo carinho. E eu falei pra ele que aquilo não era carinho, eu não tava me ligando. Quando eu falei pra ele que não era carinho, ele começou a gritar comigo, meu filho nunca tinha feito isso, dizendo que era carinho sim, e que o tio Rony fazia nele, e que ele também fazia no tio Rony, que tinha sido o tio Rony que tinha ensinado pra ele. Na hora que ele falou isso, eu já comecei a me tremer tudo, eu falei, do que você tá falando? Como assim? O tio Rony? Como assim? Minha sogra tinha um filho mais novo. Esse filho tinha 17 anos. E o meu filho, ele vivia na casa da minha sogra. Ele vivia com o tio dele, ele era muito apegado no tio dele. E aí ele me falou que às vezes que ele tava sozinho com o tio Rony fazia esse carinho nele. E que ele passou a fazer esse carinho no tio Rony também, e que ele também queria fazer na minha filha. No caso, na irmã dele. Eu comecei a chorar, né, em desespero. Meu marido chegou. Eu falei que tudo bem, que era pra ele dormir. Porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia qual reação ter. E aí quando meu marido chegou, eu conversei com meu marido, contei pra ele tudo que aconteceu, eu mostrei o vídeo pra ele. E meu marido levantou na hora e foi pra casa da minha sogra. Ele saiu tirando o Rony à base de... Bateu muito, 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 muito. Minha sogra tentando separar sem entender o que tava acontecendo. Meu marido contou pra minha sogra. Ela ficou em choque, começou a chorar, perguntando pra ele o porquê. E ele só falou que tinha feito mesmo porque ele gostava daquilo e que se ele tivesse oportunidade, ele continuaria fazendo. Aí que meu marido bateu mais mesmo, minha sogra também, o pai dele também ficou chocado. E a minha sogra falou que ficava a meu critério denunciar. Eu denunciei. Ele teve todo o processo e tal, teve psicólogo, teve tudo que vocês possam imaginar. Ele foi preso, ele ficou naquele local que fica menores de idade. Com 18 anos ele saiu, a ficha dele limpou. A minha sogra e o meu sogro não aceitaram ele dentro de casa, ele teve que sair. Ele se mudou de cidade, arrumou um emprego em outro lugar, nós nunca mais soubemos dele. Eu expliquei pro meu filho que não podia, que era errado, né? Meu filho começou a fazer terapia porque o meu filho precisava entender que aquilo era errado, que ele tinha sido pra ele não fazer com outras pessoas e não fazer com a irmã dele, porque na cabeça dele era normal. Minha filha, ela nunca soube de nada, eu nunca vou contar pra ela, mas isso é um trauma que o meu filho, eu e meu marido estamos tentando superar, fora meu sogro e a minha sogra.